Então, a gente aprendeu a criar os links, criou os conectores, a gente mudou aqui os links, a gente fez o split de link, dividindo ele em seções para que cada seção tenha uma característica e comportamentos específicos, e a gente passou a conhecer os atributos e as listas de links. E muitas vezes, para que essas mudanças aplicadas sejam verificadas, a gente precisa, por exemplo, criar alguns veículos e verificar como que isso funciona. Então, antes de ir para alguns outros tópicos, a gente vai aqui em selecionar o menu Vehicle Inputs e a gente vai imputar alguns veículos nessa rede, certo? Existem dois modos de imputar veículos, que é por aqui definindo o volume e horário, certo? E também por matrizes, que é um modelo mais complexo para se gerar essa informação. Por hora, que como a gente está ainda só explorando o Vsim, explorando os links, conectores, eu vou fazer pelo modo mais fácil, que é colocar um vehicle input. Então eu clico com direito sobre o link e aqui eu seleciono então a opção de adicionar new vehicle input. Ele vai adicionar, certo? Ele abre aqui a lista, eu posso, por exemplo, dar um nome aqui, origem 1. Ele gera uma série sempre de listas, essas listas elas funcionam como uma tabela Excel, eu posso a qualquer momento copiar esses dados, certo? Deixa eu só dar uma ajustada nesse link aqui, vou arrastar o link, vou ter que dar um zoom. Fazendo isso, eu não perco o vehicle input, certo? Eu vou dar aqui um show list. Ele continua aqui. Eu verifico que ele fica sempre no extremo do link. Eu não consigo colocar um vehicle input aqui no meio. A não ser que eu faça como no vídeo anterior aqui, um split link here. Mantenho ele como um conector. Então, continua sendo uma seção contínua. E aí eu posso arrastar esse meu vehicle input. E aí ele vai ficar na extremidade do próximo link. Ficou fixo ali. O que acontece é que esse meu vehicle input ele nasce sem volume. Eu preciso informar um volume horário, quantos mil veículos por hora vão passar naquele link. E ele já vem aqui com uma composição default. O Vsim ele tem uma composição onde X% são veículos, tantos por cento são ônibus e tantos são veículos pesados. A gente não vai mexer em composição veicular agora, certo? E ele estocasticamente vai gerar esse volume que a gente forneceu para dentro desse link. Então aqui eu vou colocar 1.200 veículos hora, só para a gente ter algum comportamento na rede. Ele vai já então, da próxima vez que eu rodar, vai gerar esse input. E eu posso vir aqui também e gerar um novo input aqui. Eu quero encher a rede rapidamente, então aqui eu posso considerar uma nova origem de tráfego, um novo polo gerador. Vou clicar com direito, Vehicle Input. Aqui eu tenho um link de maior capacidade, vai ser minha origem 2. E eu posso botar aqui 2.100 veículos, certo? Então agora eu já tenho um volume para circular nessa minha via. Vou dar um zoom aqui para ver toda a rede. Vou salvar. Vou em simulação, parâmetros de simulação. Tá pensando um pouquinho. Ele vai abrir essa janela, então ele começa a rodar aqui. Eu posso estabelecer um horário da simulação, um tempo de duração da simulação. Ele estabelece como sendo 1 hora. Ele começa às 0 horas. Eu posso dizer que isso aqui são as 8 da manhã. Ele normalmente fornece a data de hoje, uma rodada, certo?
Aqui eu posso estabelecer a velocidade, eu vou colocar como 10 vezes, né? Multiplicar por 10 vezes a velocidade. A gente não vai se preocupar por hora aqui nos parâmetros de simulação, então só vou deixar o tempo de simulação de 1 hora. Afinal, eu dei o volume para 1 hora. Espero que então aqueles 1.200 e 2.100 veículos andem na rede, trafeguem na rede. Vou simular que isso são às 8 da manhã, como se esses dados fossem mensurados às 8 da manhã, então estivesse representando esse cenário nesse horário, num dia típico. E vou estabelecer uma velocidade mínima aqui para que eu possa, uma velocidade da simulação, para que eu possa acompanhar esses veículos circulando. Vou dar um OK. Vou salvar de novo. Então eu já tenho os meus links configurados, eu já tenho os conectores, eu tenho algumas regras configuradas e eu tenho um volume que vai circular nessa rede. Aqui eu posso rodar a simulação, então eu dou um play. Ele vai começar a configurar e já vai rodar a simulação. Eu já vejo os veículos partindo. Então eu começo a encher minha rede com veículos. É importante que a gente tenha, quando modela a rede, nesse caso, como eu não estou ainda trabalhando com parking lots, eu gero vehicle inputs e eu tenho os extremos da rede. Então esses veículos eles vão sumir nesses extremos de links, eles funcionam como sumidouros. Então aqui eu já tenho os veículos que se originaram na origem 2 e eles vão seguir esses trajetos e o que acontece é que eles vão sumir nessas áreas que a gente tem como final de link. A gente já começa a perceber algumas anomalias, por exemplo, todos os veículos aqui convertem, nenhum segue reto, e eu tenho um problema aqui que alguns veículos somem já no fim desse link, então isso funciona como um sumidouro, mas eu gostaria que alguns deles, alguns não, mas todos, seguissem pelo link até o final, certo? Então aqui tem algumas correções que a gente precisa fazer e a gente vai fazer no próximo vídeo.